Querida amiga e querido amigo que nos acompanha pela internet, é com grata satisfação que estamos de volta. Mais uma vez abordando a obra do Espírito André Luiz. No dia de hoje, o capítulo 8 do livro Missionários da Luz, intitulado No Plano dos Sonhos. No capítulo anterior, como tivemos a oportunidade de analisar, houve, portanto, a intervenção na área da saúde de um personagem a pedido da sua genitora, que intercedeu junto à equipe de Alexandre e que contou com a colaboração de uma outra equipe espiritual para poder atuar junto àquele indivíduo que necessitava ainda permanecer no corpo físico durante alguns meses ainda, por necessidade reencarnatória. Logo depois, André Luiz sai da residência e adentra-se na via pública. E naturalmente que é abordado por Alexandre acerca de uma reunião que logo mais teria lugar, assessorado e coordenado pelo próprio Alexandre. Alexandre convida André Luiz para participar dessa reunião, uma reunião que deveria se alongar à noite pela madrugada e que teria um enfoque especial a irmãos encarnados que, em desdobramento anímico, portanto, em emancipação da alma durante o sono, deveriam, portanto, serem abordados pelos espíritos e terem esclarecidas algumas questões, serem orientados, serem assistidos. André Luiz se interessa pela situação, pelo fato, e naturalmente que volta a carga perguntando a Alexandre a respeito dessa reunião que deveria ter lugar junto a irmãos encarnados que durante o sono receberiam esclarecimentos. E Alexandre então diz: a abordagem que nós faremos é sobre mediunidade e psiquismo e alguns problemas relacionados a esse tema, mediunidade e psiquismo. Com, naturalmente, que a abordagem com os seres encarnados que em desdobramento durante o sono deveriam colher informações junto à equipe de Alexandre. Então Francisco, o espírito amigo presente, intercede e pede-lhe para levar também alguns companheiros que ele conhece no plano físico e estão ligados à sua equipe espiritual, a fim de que ele possa comparecer também a essa atividade que é desempenhada e liderada pelo espírito Alexandre. Ao que Alexandre aquece, concorda, e Francisco diz: seria para nós de grande satisfação vê-los aproveitando os minutos do sono físico. Então Alexandre esclarece que é uma espécie de curso metódico que o mundo espiritual realiza e que esse curso é prestado, é ministrado para algumas criaturas encarnadas, as quais estão ligadas por algum tipo de vínculo, de laço, à equipe espiritual de Alexandre. Esse grupamento de desencarnados, de encarnados em sono elevado, portanto, são levados, portanto, pelos espíritos ligados a Alexandre a receberem orientações, receberem curso. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, no capítulo da emancipação da alma, já havia abordado a questão quando diz que, ao liberar-se do corpo físico, a alma do ser encarnado viaja pelo espaço e pode manter relações com espíritos desencarnados e, a depender das suas necessidades e das suas disposições, aprender alguma coisa, ser informado de algo, para que quando volte ao corpo físico traga, não em forma de conhecimento, mas em forma de intuição, de tendência, de inspiração e até de reminiscência, algumas das experiências vivenciadas durante a sua liberação parcial, durante a sua emancipação da alma. Então Alexandre esclarece que é uma espécie de curso metódico e que aduz, dizendo que nem todos sabem valer-se das horas do sono físico para o bom aproveitamento. Aproveitar as horas do sono físico para uma viagem astral, uma viagem espiritual elevada, edificante, é tarefa para poucos. E ele esclarece dizendo: existem aproximadamente 300 entidades que se encontram reencarnadas, ligadas a nós e que estão matriculadas nesse curso. Somente 32, no entanto, conseguem romper aquilo que ele chama de teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas para assimilarem novas lições. Das 300 entidades encarnadas que são matriculadas nesse curso por alguma razão, por algum vínculo com ele,
Talvez alguns espíritos que eram ligados a eles, inclusive nosso lar, e que reencarnaram, mantendo compromissos com ele. Outros que se fizeram vinculados a eles, de alguma forma, por necessidade, por merecimento, e que eram matriculadas, mas que somente 32 conseguiam romper os pensamentos, os comportamentos, os vícios da matéria para poder apresentar um nível de adequação, um perfil mínimo para poderem serem atendidos e serem levados às regiões espirituais. Uma condição mínima para que possam naturalmente entrar no local destinado ao curso e receber as orientações. E Alexandre acrescenta dizendo: há noites que se verificam que mesmo alguns desses 32 quebram os compromissos assumidos, atendendo a seduções comuns e reduzindo-se ainda mais a frequência geral. Desses 32, de vez em quando esses que apresentam o perfil mínimo, ainda assim há dias que eles não conseguem ir. Alguns desses não conseguem apresentar as mínimas condições e não conseguem naturalmente ser levados, atendendo a seduções comuns. Ao saírem da matéria, vão na busca dessas sensações, dessas ambições, dessas perturbações. Então, André Luiz se interessa pela ocorrência e pergunta ao instrutor Alexandre, nas seguintes colocações, se aquelas criaturas se lembrariam quando voltariam ao corpo físico, se elas guardariam alguma lembrança, alguma memória. Alexandre sorri e vai explicar, dando a resposta extraordinária. Essa resposta nós iremos abordar no próximo módulo, no próximo momento. Daremos um intervalo agora para voltar e fazer as nossas explicações. Queridos amigos, estamos de regresso, estudando, abordando a obra do Espírito André Luiz, Missionários da Luz, capítulo 8, No Plano dos Sonhos, é o título desse capítulo. Abordávamos há pouco que André Luiz ficou interessado em saber como é que é a experiência da emancipação, do desdobramento da personalidade, da liberação parcial do espírito no sono físico, quando ele se aproveita do relaxamento corporal para emancipar-se na vida espiritual, e que isso constitui, em linhas gerais, os sonhos. Foram essas as informações, inclusive, que temos e que recebemos por intermédio de Allan Kardec, quando Allan Kardec perguntou aos espíritos acerca do significado dos sonhos. E eles, os espíritos, vão dizer que os sonhos é o resultado da atividade do espírito fora do corpo, porque o espírito se assemelha a um prisioneiro que, ao se aproveitar que a prisão está entreaberta, procura sair do seu cativeiro. O espírito é um prisioneiro, é um cativo do corpo, e quando o corpo relaxa, não necessitando da presença do ser espiritual, porque está em repouso, o espírito se aproveita para liberar-se parcialmente da matéria, não totalmente, porque a liberação total só ocorre no momento da morte. A morte é a libertação total, é a liberação, o desligamento total da matéria. No sono, nós temos uma liberação parcial. É como se diz vulgarmente, inclusive Joana de Ângeles, em uma bela mensagem diz isso, que o sono é uma espécie de treinamento para a morte. No sono, nós treinamos. Os Espíritos dizem a Allan Kardec, no capítulo da emancipação da alma de O Livro dos Espíritos, que o espírito, naturalmente que fora da matéria durante a emancipação, vai travar contato com outros seres espirituais, vai vivenciar experiências, e é isso que constitui, em linhas gerais, os sonhos. Os sonhos é o reflexo da lembrança que o indivíduo conserva ao despertar da sua atividade durante o sono fora da matéria. Naturalmente que sempre influenciado, sempre sofrendo algum tipo de influência da matéria. Então André Luiz pergunta, interessado naquele curso, naquela espécie de curso metódico que os espíritos encarnados matriculados naquele curso tomavam da equipe de Alexandre, recebiam, portanto, aquele curso, e André Luiz, então, bem, se há um curso, mas eles se lembram, eles se recordam, eles guardam a lembrança quando despertam no dia seguinte no corpo físico. Alexandre sorri e vai dizer: dia chegará
que a sua visão da percepção sensorial do homem vai ser muito mais amadurecida, muito mais profunda, e perceberá que o homem na Terra, enquanto encarnado, tem uma percepção, uma capacidade de visualizar e de perceber as coisas de maneira muito limitada. O homem eterno, isso é, o ser espiritual, diz Alexandre, guarda a lembrança completa e conserva consigo todos os ensinamentos, intensificando-os e valorizando-os de acordo com o estado evolutivo que lhe é próprio. O homem físico, no entanto, continua Alexandre, escravo de limitações necessárias, não pode ir tão longe. É que vale dizer que muitas vezes nós vivenciamos alguma experiência que o eu espiritual lembra, mas ao voltarmos para a aparelhagem material e ao recuperarmos, resgatarmos o corpo através do mergulho novamente na matéria, nós não guardamos lembranças físicas. O cérebro, que é limitado, de carne densa, não consegue muitas vezes arquivar, assimilar aquelas experiências totalmente, de maneira integral. E Alexandre continua dizendo: o cérebro de carne, pelas injunções da luta que o espírito foi chamado a viver, é aparelho de potencial reduzido, dependendo muito da iluminação do seu detentor, no que se refere à fixação de determinadas bênçãos divinas. Desse modo, André, o arquivo de semelhantes reminiscências no livro temporário das células cerebrais é muito diferente nos discípulos entre si, variando de alma para alma. Entretanto, cabe-me acrescentar que na memória de todos os irmãos de boa vontade permanecerá, de qualquer modo, o benefício, ainda mesmo que eles, no período de vigília, não consigam positivar a origem. As aulas, no teor daquela que você assistirá nesta noite, são mensageiras de inexprimíveis utilidades práticas. Em despertando na crosta, depois delas, os aprendizes experimentam alívio, repouso e esperança, a par da aquisição de novos valores educativos. É certo que não podem reviver os pormenores, mas guardarão a essência, sentindo-se revigorados de inexplicável maneira para eles, não só a retomar a luta diária no corpo físico, mas também a beneficiar o próximo e combater com êxito as próprias imperfeições. Notemos como o sono e os sonhos, por consequência, são valiosos. O espírito fora da matéria, ele vai, como diz Allan Kardec, se retemperar, renovar o seu caráter com aqueles que são lhe afins, a ponto dos espíritos dizerem que essa é a razão pela qual os bons espíritos missionários escolhem reencarnar entre nós, porque eles têm uma espécie de recreação. No momento do sono, eles despertam fora da matéria e vão encontrar os seus seres queridos, os seus afetos, os seus amores que deixaram no mundo espiritual e que não reencarnaram com eles. Porque esses espíritos elevados, muitas vezes de outra dimensão, no corpo físico, muitas vezes se sentem deslocados da psicosfera da Terra, se sentem excluídos, se sentem não identificados. Daí, a tradição popular sempre associa o gênio a misantropo, a antissocial, o gênio como um pouco de louco. Não que o gênio necessariamente seja um indivíduo psicótico, seja um indivíduo portador de um transtorno mental, não é isso. Mas espíritos, muitas vezes, de outra dimensão, de outra região, sentindo saudade do local que deixaram e dos afetos queridos, ao se reencarnarem no planeta com o qual ele não se identifica, não tem afinidade por uma necessidade, eles reencarnam, é natural que eles não se identifiquem e se sintam um pouco deslocados, não identificados. Então vejamos quantas belezas e quantas complexidades o sono apresenta e a emancipação da alma. E Alexandre vai dizer que o cérebro tem potencial reduzido, mas que o ser humano fora da matéria vai renovar o seu caráter, vai entrar em contato com os bons espíritos, se for o caso, se relacionar com eles, e ao voltar na matéria, traz às vezes a intuição, o bom ânimo, a disposição para enfrentar as coisas, e muitas vezes consegue combater as próprias imperfeições, as próprias viciações que tem, sobretudo guardando a essência, sentindo-se revigorados para a luta, para continuar adiante. André Luiz então lamenta que nem todos os encarnados aproveitam a experiência. Alexandre então redargue dizendo:
não podemos violentar a ninguém. Até que em determinado momento, Alexandre convida ele e vão na via pública na direção de uma instituição. Quando estão chegando perto, André Luiz percebe que se tratava de uma instituição humana, de seres encarnados. Então ele fica surpreso. Por que a necessidade de dar um curso dessa natureza naquela instituição e não na colônia espiritual, não em uma região espiritual? Por que não fazer o mesmo curso nas regiões, ter que ir ao plano físico, a uma instituição? E André Luiz percebe que se trata de uma instituição espírita, dedicadas às práticas espíritas, às experiências mediúnicas e à caridade fraternal que o Espiritismo recomenda. Então ele adentra-se com Alexandre à instituição espírita e fica surpreso. E na primeira oportunidade ele pergunta por que não aquela reunião poderia ocorrer no mundo espiritual. E Alexandre dá uma resposta muito interessante quando diz: se o trabalho fosse consagrado puramente às entidades libertas do corpo material, poderíamos desenvolver ali mesmo os nossos esforços com maior êxito, mas com os irmãos encarnados precisamos do concurso magnético das almas humanas. Ou seja, se fosse espíritos desencarnados, o objetivo, o foco, o enfoque, o alvo, poderia ser feita essa reunião no plano espiritual, mas com os irmãos encarnados necessitava-se de energias, de fluidos animalizados, para me utilizar de uma expressão kardeciana, ou seja, fluidos na matéria, a ponto de dizer que precisariam os espíritos do concurso magnético das almas humanas. Novamente a referência ao magnetismo. Alexandre então diz a André Luiz, para ainda saciar sua curiosidade, que aquela instituição espírita foi fundada por uma abnegada missionária do bem e que se mantinha sob as luzes da caridade fraternal, da solidariedade, da ação do bem. Então, nesse momento, André Luiz vai dizer: é interessante necessitarmos de ambientes domésticos para instrução aos companheiros desencarnados e encarnados. É a colocação de André Luiz. Então Alexandre dá-lhe uma resposta que é uma explicação fantástica quando diz que as instituições espíritas, as instituições cristãs do passado, desde a casa de Simão Pedro e outras instituições, eram feitas em grupos familiares, em residências. E nos primórdios do movimento espírita aqui do Brasil, as práticas espíritas começaram com o culto do Evangelho no lar, com o estudo do Evangelho no lar, na residência de pessoas modestas. A prática, portanto, que mais tarde deram origem às casas espíritas, mas no começo não havia instituições espíritas, eram residências mesmo de pessoas. Então, Alexandre vai dizer: o espiritismo evangélico é também o grande restaurador das antigas igrejas apostólicas, amorosas e trabalhadoras. Seus intérpretes fiéis serão auxiliares preciosos na transformação dos parlamentos teológicos em academias de espiritualidade, das catedrais de pedras em lares acolhedores de Jesus. É uma questão interessante, porque talvez dia virá em que instituições religiosas vão se transformar em verdadeiros núcleos terapêuticos. É isso que André Luiz está propondo aqui. Núcleos terapêuticos, psicoterapêuticos, para e em favor das nossas almas, para, naturalmente, colaborar com a harmonia das nossas almas. Agora vamos dar um breve intervalo e logo mais retornaremos. Caros amigos, estamos de volta para dar prosseguimento aos nossos estudos. Falávamos há pouco de que as instituições religiosas, muitas delas, talvez no futuro, pelo menos é isso que sugere, ou que se pode depreender da palavra de André Luiz, serão no futuro muito mais núcleos terapêuticos da saúde da alma, academias de espiritualidade, como diz aqui, ao invés de apenas catedrais de pedras ou parlamentos teológicos, na colocação de André Luiz. De repente, na instituição espírita, André Luiz está ali com Alexandre, chegam os primeiros encarnados em desdobramento, em emancipação da alma, cada um com seu nível de lucidez relativa a depender da influência que a matéria exerce sobre eles. Chegam, portanto, no recinto e Alexandre, ao contar, percebe que faltava 2 encarnados que não compareceram. Então chama um auxiliar seu, chamado Sertório, e pede para Sertório que vá na direção desses encarnados para saber o que é que houve. Veja uma preocupação fraternal, amiga, carinhosa do mundo espiritual superior. André Luiz se interessa pela ocorrência e Alexandre concorda que ele acompanhe Sertório naquela experiência. Sertório vai. E então, naturalmente que chega a dizer
Sertório a seguinte colocação: quando encarnados na crosta, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados aos envoltórios inferiores. Infelizmente, porém, a maioria se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos, longamente sopitados durante a vigília, extravasam em todas as direções por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Note que coisa interessante. Então, notemos, o indivíduo que se dominasse poderia fazer verdadeiros prodígios de natureza psíquica, ter conquistas brilhantes nos domínios psíquicos, mesmo ligados ao corpo, mas não fazem porque quase sempre, antes do sono, nós derivamos em fantasias, cultivamos mágoa, cultivamos pensamentos promíscuos, pensamentos perturbadores, pensamentos excessivos, ódio, ressentimento, e ao sairmos da matéria, vamos buscar essas coisas que alimentamos em nosso mundo íntimo, e os bons espíritos respeitam, porque há uma lei que é universal, que é a lei da liberdade. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio e não interferem. Estão conosco quando nós queremos estar com eles, então eles aquecem. Quando nós oramos antes de dormir, quando nós pedimos auxílio, eles nos atendem, vêm nos ajudar, mas respeitam profundamente a nossa liberdade se nós não quisermos outra coisa. E tudo aquilo que a gente cultiva no pensamento responde-se na vida espiritual. E é isso que ele está querendo dizer aqui em relação ao sono, desde a conduta moral durante todo o dia até o momento pré-sono, quando nós muitas vezes cultivamos pensamentos perturbadores, deprimentes, desequilibrantes. Nesse momento, o Sertório com André Luiz segue adiante até a casa de um dos dois encarnados que fazia falta. Chamava-se Vieira, a residência de Vieira. Quando ele adentra-se na residência, logo, imediatamente, ele se vê num quarto, num recinto, num quarto pessoal. Ele aproxima-se e vê naturalmente o dito cujo, a pessoa ali presente. E Alexandre vai dizer: via-se-lhe perfeitamente o corpo perispiritual unido à forma física, embora parcialmente desligados entre si. Vejamos que coisa interessante. Então, o corpo perispiritual estava unido à forma física, embora parcialmente desligados um do outro. Então, ele se aproxima daquele ser espiritual para procurar saber o que há com Sertório e naturalmente vê uma entidade de aspecto denso, de uma irradiação sombria, que está do lado do encarnado ali, o corpo material, portanto, como André Luiz diz, e o corpo perispiritual ali próximo, ligados ali, mas unidos, embora um pouco desligados entre si, porque às vezes o indivíduo adormece fisicamente e o espírito fica ali próximo à matéria mesmo, com seus automatismos, com as suas preocupações. Allan Kardec vai dizer que nem todo sonho é uma vivência espiritual. Há sonhos que são resultados das preocupações materiais do dia a dia do indivíduo. Equivale a dizer que a doutrina espírita concorda com os sonhos da psicanálise, os sonhos do inconsciente, aquilo que a gente faz conflito, reprime e arquiva no inconsciente, e muitas vezes mais tarde o inconsciente devolve, joga para fora durante os sonhos, aos sonhos do inconsciente. Mas o que a doutrina espírita não concorda é que todos os sonhos são do inconsciente. Há sonhos que não são do inconsciente, são experiências espirituais. Então, a entidade densa está ali presente e, naturalmente, que a própria entidade vai falar: hoje à noite, Vieira me chamou com as suas reiteradas lembranças e me acusou de faltas que eu não cometi, conversando levianamente com a família. Isso, como é natural, desgostou-me, e não bastará que tenha sofrido depois da morte? Ainda precisarei ouvir falsos testemunhos de amigos maledicentes? Não poderia esperar dele semelhante procedimento, em virtude das relações afetivas que nos uniam às famílias desde alguns anos. Vieira foi sempre pessoa da minha confiança. Em razão da surpresa, deliberei esperá-lo nos momentos de sono, a fim de lhe prestar
os necessários esclarecimentos. Notemos bem, ele era amigo dessa pessoa, essa pessoa desencarnou, e ele ficou falando mal da pessoa, tecendo comentários infelizes a respeito da vida privada da pessoa, censurando o comportamento do indivíduo ausente. O indivíduo está ausente fisicamente, mas não deixou de existir. E muitas vezes com essa maledicência abrimos espaço em função da falta de respeito sagrado que devemos aos seres queridos que partiram antes de nós. Essas entidades se sentem prejudicadas, principalmente se não tiverem evolução moral suficiente para compreender a nossa infantilidade e não serem atingidas pelos nossos pensamentos, pelas nossas mentes. Mas se não tiverem evolução moral suficiente, se sentem atingidos, ofendidos e podem nos obsidiar. O corpo do indivíduo estava ali, o perispírito, a entidade do lado sentada, esclarecendo a ele, falando coisas. E Vieira estava tomado de um pavor terrificante. O próprio André Luiz se surpreende porque Vieira estava tão apavorado, tão terrificado. E a entidade falava, esclarecia, e Vieira estranhamente fazia cara de pavor, sudorese fria no corpo, que André Luiz percebe, gemidos gritantes. Então Sertório intervém e pede tolerância. Ele diz: compreendo, meu amigo, você deve ter razão. Tem toda a razão, talvez, para reivindicar. Mas quem de nós é puro e perfeito? Todos nós temos falha. Compreenda a falha do seu amigo, que também é imperfeito, que também não sabe muito bem se comportar durante o mundo físico. O espírito começa a refletir aquilo, embora estava ainda magoado com Vieira, começa a refletir e, naturalmente, que Sertório se aproxima do perispírito do encarnado, ali em desdobramento, sacode-o e ele volta ao corpo físico e desperta. Desperta, tem uma exclamação e começa a dizer: meu Deus, eu sonhei com meu amigo Barbosa que faleceu há algum tempo. Será que ele veio como fantasma em sonho para me perturbar? Ele pareceu me perturbar durante o sonho, pareceu me perseguir, correr atrás de mim. Era a explicação que ele dava. E começou a apelar para explicações gastronômicas, dizendo o que ele comeu, que deve ter sido alimentação excessiva, deve ter sido algum alimento que ele comeu e que lhe fez mal e que fez ele sonhar dessa forma. Quase sempre nós somos assim. Diante de determinadas situações espirituais, nós queremos apelar para outras coisas e outras questões que são, de fundo, essencialmente materialista. Então, ali estava a lição. André Luiz sai, vai adiante ao lado de Sertório e entra na segunda casa, a residência de Marcondes. E André Luiz vai dizer logo de cara: o quadro espiritual da residência era muito mais triste e constrangedor. Não se encontrava em posição de pavor, o encarnado não se encontrava em posição de pavor, como aconteceu ao primeiro visitado. Entretanto, ele revelava a posição de relaxamento característica dos viciados de ópio. Era, portanto, um viciado em droga, em substâncias psicoativas. O corpo ali, o perispírito desligado. E quando o Marcondes vê o Sertório, fica profundamente embaraçado, tenta explicar, tenta dizer: meu amigo, eu não sei por que eu me deixei me perturbar, eu sei que você veio me buscar, mas por que eu não estou na condição mínima? Eu entendo. E leva as mãos à cabeça, profundamente envergonhado e consternado. Nesse momento, as três entidades que estão presentes no ambiente, porque haviam três entidades femininas de galhofeira expressão. É a colocação que André Luiz faz, de galhofeira expressão. Três entidades femininas. Marcondes fica totalmente constrangido ao ver Sertório, e as três entidades infelizes, quando vê Marcondes naquele constrangimento, porque a vergonha e o constrangimento já quebram um pouco a vibração da sintonia com esses espíritos. Eles já estavam se entregando de maneira cínica e vulgar, de maneira destemperada. Aquele embaraçamento, aquele envergonhamento já é o sinal talvez do arrependimento sadio, etc. E isso quebra um pouco a vibração, ou melhor, a vinculação com aquele nível inferior de pensamento, algo que fez com que as entidades reagissem de maneira intempestiva, gritassem, começassem a ofender André Luiz e o próprio Sertório ali na frente, que se mantinha tranquilo. O curioso é que o próprio André Luiz diz que fica irritado, que se sente profundamente irritado, que pensa em reagir, que pensa em explicar a situação e percebe que Sertório está numa calma invejável, numa tranquilidade invejável, que se volta para ele, para André Luiz, e diz: André, se contenha. 1 minuto de conversação atenciosa, é que vai dizer da atenção,
com as tentações provocadoras do plano inferior pode nos induzir a perder um século, 1 minuto de conversação perturbadora, dando naturalmente vazão às tentações provocadoras do plano inferior, pode nos induzir a perder um século. Agora vamos dar uma pausa para voltar e encerrar no nosso último momento. Caros amigos, estamos de volta, estudando a obra de André Luiz. Abordávamos há pouco que houve um momento especial em que as entidades agressivas que viciavam e que obsidiavam Marcondes se volta contra Sertório e André Luiz, que tentam ajudar. Então Sertório olha para Marcondes e diz: compreendo, Marcondes, cada um escolhe as companhias que quiser. Você naturalmente optou por um tipo de conduta e nós respeitamos você. Vai chegar o dia, Marcondes, que você vai perceber que nós somos amigos seus, que queremos o seu bem, que gostamos de você, mas respeitamos, porque cada um escolhe o que quiser, é livre para escolher, e é até livre para escolher as companhias que quiser. Nesse momento as entidades começam a agredi-lo ainda mais. Ele é nosso, ele quis, foi ele que nos chamou, e vocês não têm direito, vocês são intrusos, não têm direito de se intrometer, e assim por diante. Sertório sorri e vai se afastando. André Luiz então vai dizer: mas você não vai acordar ele? Não vai sacudir ele para ele acordar? Você não fez isso com o outro, o Vieira, que sacudiu para acordar? Por que com esse você não faz a mesma coisa? E Sertório dá uma resposta que é de uma sabedoria do plano espiritual. Não podemos agir aqui do mesmo modo. Marcondes deve se demorar em tal situação, para que amanhã a lembrança desagradável seja mais duradoura, fortificando-lhe a repugnância pelo mal. Ele deve, portanto, ficar mais, para quando voltar à matéria no dia seguinte, o tempo maior nessa perturbação, fazer com que ele desperte com mais repugnância pelo mal. Então, deve se demorar naquela situação para, ao despertar, ter mais repugnância do mal e da situação em que ele se encontra. Então vejamos que os hábitos da nossa vida moral, os vícios e as virtudes, interferem no tipo de experiência que teremos fora do corpo, na emancipação da alma, com os espíritos que se identificam com os nossos hábitos mentais, hábitos morais. Daí fazer, por exemplo, um verdadeiro pasto de fantasias, de perturbações, de delírios muito vulgares, promíscuos, de fantasias eróticas perturbadoras antes de dormir, naturalmente que faz com que o indivíduo, ao despertar além da matéria, isso é, durante o sono, ele vai na direção daquilo que ele tanto anela, que ele tanto busca. Sertório então olha para André Luiz e diz assim: nós teremos que avisar, comunicar a Alexandre o que foi que aconteceu. E André Luiz: mas você vai comunicar, mas não podemos ajudar. E Sertório dá uma resposta encantadora: por agora, André, chama-nos o dever mais alto no campo de nossa jornada para Deus. Entretanto, quando terminarem as instruções da noite, voltarei a ver o que é possível efetuar em favor de nossos pobres amigos. No momento, não devemos perder os minutos. As pré-leções de Alexandre não se destinam somente ao preparo dos nossos irmãos que ainda se ligam aos envoltórios de carne, na superfície da crosta. São igualmente valiosas para nós outros, que necessitamos enriquecer possibilidades para socorrer com êxito os companheiros encarnados. Notemos bem, portanto, isso. Essa é uma colocação sutil que André Luiz faz de que os bons espíritos estão nos dando exemplo quando procuram não esquecer deles mesmos. Ele está dizendo aqui, André Luiz, não, por agora temos que deixar cada um como está. Vamos, porque o trabalho coletivo, aquelas pessoas estão nos esperando. E, ademais, o trabalho não é específico dos encarnados, mas é também para nós mesmos, que nós devemos aproveitar, que necessitamos enriquecer também o nosso mundo íntimo, as possibilidades para socorrer com êxito os companheiros encarnados. Então vejamos como isso é interessante. Os bons espíritos nos dão exemplo que eles não se esquecem de progredir, de se interessar pela própria iluminação.
apenas no pretexto de estar iluminando o outro, ajudando o outro, buscando auxiliar o outro e se esquecer de si mesmo, isso não parece ser uma atitude sábia. E é um exemplo e, ao mesmo tempo, uma advertência, um conselho para nós. Devemos ajudar o outro, nos dedicar a auxiliar o próximo, nos dedicar a tentar colaborar com a felicidade do outro, mas não se esquecer de si mesmo, da própria iluminação. Nós devemos ajudar o outro e passar adiante, sem querer viver a vida do outro, sem querer naturalmente carregar o outro nas costas. Devemos ajudar, colaborar, fazer a nossa parte, mas não se esquecer de si mesmo, do próprio progresso pessoal, da própria iluminação, porque quanto mais progredimos, conforme Sertório fala aqui, quanto mais progredimos, quanto mais nos iluminamos, mais temos condição de ajudar mais o nosso próximo, de socorrer o nosso amigo em necessidade, de auxiliar aquele que precisa de carinho, de ternura e de afeto. Meus amigos, chegamos no momento final, chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo a oportunidade, lembrando o e-mail do nosso canal, raciociniosespiritas@gmail.com, e dizer que mande a sua pergunta, a sua dúvida, o seu questionamento, e falar que até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.